Mário Fernandes foi anunciado oficialmente pela direção do Internacional. Um vínculo de empréstimo de uma temporada até o fim de 2023. O jogador já teve o seu contrato acertado e, de alguma maneira, divulgado. O jornalista Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, trouxe mais detalhes a respeito do valor que o Internacional vai pagar pela estadia de Mário Fernandes por um ano no estádio Beira-Rio. O jogador chega também através de uma indicação e aprovação do técnico Mano Menezes, que tem uma história com o Mário Fernandes, mas não é uma história tão positiva assim. Os dois se envolveram em uma polêmica no ano de 2011, mais da parte de Mário Fernandes do que da parte de Mano. E a gente explica isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Mário Fernandes, que foi anunciado, está agora no site oficial do Internacional. Foi anunciado como lateral direito e é a posição da qual ele jogou no CSKA nos últimos anos. O Inter até entende que ele pode ali eventualmente atuar como zagueiro, eventualmente atuar como camisa 5, mas ele prioritariamente é lateral direito e chega com um contrato de uma temporada com o Internacional. Primeira informação que eu quero trazer aqui, ela vem do Fabrício Falkowski, jornalista do Correio do Povo, que trouxe o número, e obviamente esse número foi passado para ele por alguém do Internacional, do contrato de Mário Fernandes, tá? O Inter vai pagar, segundo a informação de Fabrício Falkowski, 7 milhões de reais ao longo desse ano para Mário Fernandes, o que dá aí um salário na casa de 500 mil reais por mês, com 13º, férias e tudo mais, é o que o Mário Fernandes vai receber. Tem alguns valores em cima disso, de impostos, de encargos, comissão e tudo mais. Mas o valor do salário dele é esse 500 mil reais por mês, aproximadamente. Não são os 900 mil reais que o Grêmio, que os dirigentes do Grêmio chegaram a falar, ou o 1 milhão de reais que o empresário do jogador colocou em uma entrevista. O valor que o Inter está colocando, e a gente coloca aqui como versão do Inter uma informação que é do Inter, de um contrato que o Inter assinou, é de 7 milhões de reais ao longo do ano de 2023, tá? E aí eu quero aqui contar uma história nesse vídeo, tá? Porque o Mário Fernandes, ele chega e obviamente passou por diversos processos de análise do CAPA, do departamento de futebol. A gente sabe que o Inter tem uma comissão para avaliar novos reforços. Nessa comissão está o presidente, está o diretor executivo de futebol, William Thomas, está o Mano Menezes, está o gerente de mercado, está o coordenador técnico, que é o Sandro Orlandelli, e o Mário Fernandes ele foi evidentemente aprovado dentro desse comitê, dessa comissão. E o Mano Menezes também deu um voto aprovando o Mano Menezes, o Mário Fernandes. Inclusive conversou com o jogador, com o Mário Fernandes. E o Mano Menezes e o Mário Fernandes, eles possuem uma história, eles possuem um passado, que não é exatamente um passado de boas lembranças, tá? Mas é um passado curioso, que eu vou colocar aqui. Vocês sabem do passado do Mário Fernandes, de algumas polêmicas envolvendo sumiços do Mário Fernandes. Por exemplo, ele chega no Grêmio em 2009, o técnico era Celso Roth, e com 2 semanas de Grêmio, menos de um mês de Grêmio, ele foge, ele vai para São Caetano, diz que não quer mais jogar no Grêmio. Aí ele volta depois e se estabelece no Grêmio como um bom jogador e é vendido para a Rússia. Antes de ser vendido para a Rússia, ele estava no Grêmio, vivendo um grande momento, era o melhor lateral direito do país naquela oportunidade, em 2011, foi eleito pela revista Placar, melhor lateral direito do Brasil, e ele foi convocado para a seleção brasileira, para o Superclássico das Américas, vocês lembram? Brasil contra a Argentina, só jogadores que atuavam no Brasil eram convocados para a seleção brasileira, só jogadores que jogavam na Argentina eram convocados para a seleção argentina. E o Mário Fernandes foi convocado pelo técnico Mano Menezes. E ele foi convocado para 2 jogos. No primeiro ele se apresentou, não entrou em campo. E no segundo jogo ele não apareceu na concentração, na apresentação. Ele não se apresentou para a seleção brasileira e desistiu. No outro dia veio a público dizer que não queria jogar na seleção brasileira e que estava recusando a convocação para a seleção brasileira. Mas, para frente, isso trouxe repercussões positivas na carreira do Mário, porque ele foi para a Rússia, convocado para a seleção russa e jogou uma Copa do Mundo. Mas naquele momento ele recusou a convocação do técnico Mano Menezes.
E o Mano Menezes, naquele momento, deu uma entrevista falando sobre o que conversou com o jogador e a sua opinião sobre o que o Mário Fernandes fez naquele momento. Vou colocar aqui o que disse o Mano Menezes em uma entrevista na época, tá? Eu fui buscar em matérias de 2011. Na época, Mano Menezes, tivemos uma conversa geral e respeito às questões particulares do jogador. Não sou intransigente, mas em qualquer organização do mundo existem regras. E nós vamos cumpri-las em respeito àqueles que, mesmo com dor e cansaço, estão na seleção. Isso precisa ficar claro nessa relação entre a gente. E foi assim que me posicionei. Foi uma relação bem legal do Mano Menezes, tá? Eu achei uma declaração bem legal naquela época e uma declaração compreensiva do Mano Menezes. Ele podia espinafrar o Mário Fernandes, ele podia criticar a postura do Mário Fernandes, e não. Ele foi extremamente compreensivo e disse, cara, tu não quer jogar? Eu te entendo, tá no teu direito, tá tudo certo. Obviamente tu tá fora, porque eu vou priorizar os que querem jogar, mas, cara, vai lá, faz teu corre. Tanto que, 11 anos depois, o Mano Menezes ajuda no processo de Mário Fernandes voltando ao Internacional, e agora sim, Mano Menezes e Mário Fernandes vão jogar juntos. Uma história que o Inter está ajudando a contar a partir de agora. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!